Muito boa tarde. Hoje a gente está aqui presente para conversar um pouquinho sobre a biografia da Hannah Arendt. Agradeço muito a participação da Adriana Novaes, da Ludmila e da Juliana de Albuquerque. A Juliana, ela é a tradutora, né, do livro escrito pela Samantha Rose Hill. E a Juliana, além de ser a tradutora, ela também é escritora, doutoranda em Filosofia e Literatura Alemã pela University College Cork e mestre em Filosofia pela Universidade de Tel Aviv. E também é colunista na Folha de São Paulo. A Ludmila Franca Lipp é doutoranda em Ciências Políticas na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, onde a Ludmila está nesse momento, com bolsa do programa CAPES e DAD. DAD, e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Ela trabalhou de 2013 a 2021 no Centro de Estudos Hannah Arendt e ajudou a fundar, onde atuou como coordenadora no período de julho de 2020 a março de 2021. E a Adriana Novaes, professora, pesquisadora da obra de Hannah Arendt, doutora em filosofia pela USP e autora do livro Hannah Arendt no século XXI, a atualidade de uma pensadora imponente. Independente. Opa. Eu passo a palavra agora, então, para a Juliana. Oi, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo aqui com essas minhas duas colegas mega ilustres, a Adri e a Ludmila. E eu quero começar falando um pouco desse projeto de traduzir o livro da Samantha Rose Hill para o português, né? E porque eu achei que fosse interessante trazer esse livro para a nossa língua. O livro, quem já teve a oportunidade de dar uma olhada no site da Contracorrentes, é uma biografia curta da Hannah Arendt, que também cumpre o papel de apresentação do pensamento dela, sem uso de jargão ou de uma linguagem mega complicada. Ou seja, é um livro que ele pode ser utilizado como material didático em cursos de graduação ou até mesmo de pós-graduação, onde o pensamento de Arendt esteja sendo visto pela primeira vez. Né? Então, essa foi a ideia, né, de trazer esse livro para a Contracorrente, para que ele fosse usado desse modo, e porque a Arendt também, eu acho que a Adri e a Lu vão falar sobre isso aqui, é uma autora que nunca sai de cena, quando a gente está lendo algum artigo de jornalismo cultural, e para o leitor que é acostumado a ler essas matérias de jornalismo cultural, de crítica social, crítica cultural, eu acho que, já que ela é uma autora tão citada, a gente ter acesso a um livro que transforme o pensamento dela em algo simples de ser compreendido é um ganho para o leitor brasileiro, né? Seja ele de dentro ou de fora da academia. Então é isso, assim, não sei se a Lu provavelmente não, a Lu já conversou com a Samantha, inclusive, né? É, acho que pode dar também as impressões dela sobre o livro. E sobre o processo de tradução em si, foi um processo bastante puxado. Eu trabalhei com tradução jornalística no passado, ou seja, artigos curtos, mas esse é o primeiro livro que eu traduzo. Então, você precisa ter fôlego, né? Tipo uma maratona, você traduzir um livro inteiro. E tentar arranjar, por mais que a Arendt não tenha um jargão, como assim, um Hegel da vida, ela tem um vocabulário dela, que a gente precisa estar sempre muito consciente, à medida que a gente traduz, para a gente não perder essa conexão, né, com a maneira como ela expõe o pensamento filosófico dela. E uma das coisas que eu fiz, que eu acho que pode ajudar o leitor brasileiro, nas citações das obras de Arendt, que já tem traduções para o português que são estabelecidas, tipo Origens do Totalitarismo, e alguns dos ensaios de Homens de Tempos Sombrios, por exemplo, eu usei essa tradução já estabelecida e coloquei na nota onde encontrar e quem traduziu, porque eu acho que também isso ajuda o leitor a construir a sua própria biblioteca arendtiana.
com o que a gente tem de recursos aqui no Brasil para se fazer isso. Eu primeiro quero agradecer o convite da editora Contracorrente, da Juliana, para estar aqui hoje com ela e com a querida Adriana Novaes para discutir esse livro da Samantha, que esse livro é o meu queridinho, né? Quem me conhece, quem acompanhou alguns dos eventos que eu fiz o ano passado, sabe que eu conversei com a Samantha algumas vezes sobre ele, né? Enfim, até no dia do lançamento lá nos Estados Unidos, que foi feito no dia do aniversário da Arendt, ela teve a gentileza de ter uma conversa um pouquinho antes dela fazer o lançamento lá nos Estados Unidos. Então, a Samantha é uma pesquisadora muito competente, ela já foi assistente do Roger Berkowitz no Hannah Arendt Center, lá do Bard College, onde ela trabalhou durante muitos anos. Ela já vem em contato com a obra da Arendt também de muito tempo, e ela fez algo que, na minha opinião, é o grande ganho do olhar da Samantha em relação à vida da Hannah Arendt. A Samantha ela teve acesso aos arquivos, aos Hannah Arendt Papers, que estão na Biblioteca do Congresso americano. E é interessante porque quando a Elizabeth Young Brewer escreveu a primeira biografia sobre a Arendt, lá em 1982, né, o Por Amor ao Mundo, esses documentos não estavam disponibilizados, né? Para a gente ter uma ideia, eles foram disponibilizados em sua totalidade o ano passado, porque eles estavam disponíveis já online, mas ainda faltavam alguns papéis, tinha alguns que estavam incompletos, enfim, agora todos esses arquivos estão disponíveis, mas a Samantha ela teve acesso a eles, e na minha opinião, esse olhar que ela constrói a partir desse acesso, especificamente nos arquivos da Hannah Arendt, ela teve, não só no Congresso americano, ela também veio aqui na Alemanha, no Museu Literário de Marbach, para também fazer uma pesquisa nos diários do pensamento da Arendt, que estão aqui, e era interessante porque todo o processo ela compartilhava algumas coisas no Twitter também, algumas fotos, algumas impressões que ela ia tendo, então a gente meio que acompanhou a elaboração desse livro. E a partir desse olhar, ela não só apresenta a vida da Arendt, como traz também algumas novidades, né? Tem alguns easter eggs ao longo da obra, alguns fatos que, por exemplo, eu não sabia, mas eu não vou adiantar, porque eu não vou dar spoiler, para todo mundo poder ter também as mesmas surpresas ao ler o livro, né? E ela faz essa análise da obra da Hannah Arendt também à luz desses documentos. Então, na conversa que eu tive com ela, para mim, a biografia dela, essa da Reaction Books, que a Juliana traduziu, eu tive acesso a ao processo de tradução da Juliana também, como amiga, e estou segura de que foi uma excelente tradução, pelo que eu vi e pelo que eu conheço da Juliana, né? Mas, como eu falei, a Samantha, eu sempre disse a ela, o seu livro, né, a sua biografia, que já tem a pretensão de ser uma biografia curta, né, faz parte de uma coleção da Reaction Books de biografias de até 220 páginas, com 33 fotografias, né? Eu vejo como uma biografia complementar à biografia seminal sobre a Hannah Arendt, que é a de 1982. A gente tem muitas biografias, a Samantha, inclusive, fala sobre isso na introdução, né? Por que mais uma biografia sobre a Arendt diante de um universo extenso de biografias sobre ela, né? Então, a dela, para mim, cumpre essa função. Um olhar a partir do acesso que ela teve a certos arquivos que até pouco tempo não estavam acessíveis a todos, né? E o histórico que ela tem, né? Tanto do trabalho que ela fez no Hannah Arendt Center, quanto das próprias pesquisas dela, né? Que lança a luz e coloca alguns questionamentos em relação à obra que eu acho bastante interessantes. Para quem não sabe, a Samantha também fez a tradução dos poemas da Hannah Arendt do alemão para o inglês e vai sair ano que vem, se eu não me engano, em março de 2023. Essa tradução já está pronta há algum tempo, era para sair agora, em novembro, mas, enfim, acho que todas as editoras estão com alguns atrasos aí,
e aí a obra vai sair no próximo ano, acredito que em março, né? Então, a Samantha ela já tem uma vivência muito grande com a Arendt, e o olhar dela é bastante enriquecedor, principalmente que é uma pesquisadora jovem, né? Então, ela traz um fôlego, ela traz uma perspectiva também diferente na abordagem da vida e da obra da Hannah Arendt, com extrema competência, e eu diria até com uma escrita, em alguns momentos, até poética, né? Tem momentos no livro que são bastante emocionantes, né? Então, a narrativa da Samantha, eu creio que vai trazer para o público brasileiro esse outro olhar, né? Um pouco fora desses padrões pré-estabelecidos pela academia, né? Sem perder os rigores, isso também é importante, mas que vem a partir de uma pessoa que, como ela mesma disse, ela quis apresentar a Arendt também para os jovens, para as pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar dela com profundidade e que pudessem se encantar por ela a partir do conhecimento de sua vida e obra. Então, eu acredito que a gente vai ter um grande lucro, né, do ponto de vista intelectual e das discussões em relação a Hannah Arendt, a partir do trabalho em cima dessa biografia, que, como a Juliana fala, ela serve para alunos de graduação, ela também serve para alunos de pós-graduação, né, e para pessoas que talvez não tenham qualquer interesse acadêmico profissional em Hannah Arendt, mas se interessam por filosofia e têm uma curiosidade de conhecer, né, a história daquela que, para mim, é a maior filósofa do século XX. Né? Enfim. Vamos lá. Agradeço demais o convite da Juliana. Uma alegria ver esse livro traduzido por ela. Muito obrigada, uma delícia também conversar com a Lud, e agradeço demais a Natália, muito simpática, muito solícita, foi muito gostoso também, né, manter o diálogo com ela, até marcar esse horário. Então, muito obrigada por esse convite, uma alegria falar de um trabalho sobre a Arendt, que tem essas características que vocês mencionaram, porque, assim, essa obra, né, bom lembrar que ela cita várias vezes, e que a gente sabe, quem estuda a Arendt sempre faz referência, uma obra esgotadíssima, que é a biografia da Elisabeth Anne Bruel, que, inclusive, essa autora já é falecida, foi aluna da Arendt, né, tem ali vários dados e tal, mas eu acho que o que é interessante, que vocês já destacaram, mas eu vou destacar uma outra coisa, é que exatamente a Samantha, ela é desse momento, desse tempo de interesse na obra da Arendt, né? Desse tempo aqui, do nosso começo do século XXI, um tanto quanto assustador, dentro da linha do que a própria Arendt apontou, as tendências totalitárias, várias características aí, enfim, né, que a gente identifica, que fazem também a Arendt ser uma autora tão lida, tão citada, e que alimenta a nossa discussão e essa tentativa de compreensão do nosso tempo, das questões políticas e tal. Bem no começo, né, na introdução, ela faz essa referência a essa biografia e se pergunta, né, por que uma outra biografia, e é exatamente esse o objetivo, quer dizer, introduzir novos leitores e, como vocês já disseram, de uma maneira que não é fácil fazer, costurando os eventos da vida da Arendt com a estrutura mesma e a trajetória do seu pensamento, como é que esse pensamento vai se desenhando junto com as suas circunstâncias, os seus amores, a sua amizade, que é tão bonito, que eu acho uma característica, claro, da própria Arendt, mas eu acho que a Samantha deu um tom, um belo tom, assim, né, da importância das amizades, dessas referências, das trocas com esses amigos, e como essas trocas foram importantes para a elaboração do seu pensamento, das suas obras, e o modo como ela faz é de uma maneira leve, sem deixar de lado o enfrentamento dos conceitos que em algum momento podem parecer
esses conceitos um pouco áridos, um pouco, né? Mas ela faz isso de uma maneira leve e com muita propriedade, então é uma beleza. Então, mesmo que a gente tenha um material ou outro sobre a vida da Arendt, né, com os fatos principais, a obra toda dela está traduzida, então, realmente esse livro vem ocupar, né, essa biografia vem ocupar um espaço necessário, importante, né, porque a gente sentia falta de uma biografia realmente, né, que que enfrenta esse desafio de contar a vida de uma pessoa e como os fatos vão se tecendo junto com a trajetória intelectual, de uma maneira abrangente, né, trata dos momentos mais importantes da vida, faz um panorama bem rico, e, ao mesmo tempo, com uma linguagem muito acessível. É realmente uma alegria para quem lida, né, para quem tem pesquisadores, lida com alunos, com pessoas interessadas, de idades diferentes, com propósitos diferentes. Esse livro vem, enfim, ocupar um espaço, assim, né, que estava vazio já há bastante tempo, então é um lançamento muito oportuno. Ótimo. Muito obrigada pelas falas de vocês duas até agora. É uma coisa que me passou pela cabeça, porque dois temas que me chamam muito a atenção na Arendt é a maneira como ela usa o ensaio, né, enquanto gênero literário, e também a biografia, né, no desenvolvimento do pensamento dela. Você pega Homens e Tempos Sombrios, você tem uma série de mini-biografias, né? A Mary McCartney, a Samantha Rose Hill diz que Hannah Arendt era mestra em meio que fazer estilogravuras dessas personagens que ela admirava, né? Tipo a Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, o Bertolt Brecht. Mas a Arendt meio que começa a carreira dela não só escrevendo filosofia em termos assim, numa tese acadêmica, né, que é O Amor em Santo Agostinho, mas ela também tem um projeto, vamos dizer assim, de pós-doutorado, que na Alemanha se chama de habilitação, né, que é o passo para você ter uma profissão, ser um professor universitário, é um segundo livro que você tem que escrever, que foi uma biografia de uma personagem histórica, Rahel van Hagen. E que se a gente olhasse a biografia da Arendt, esse exercício de juventude da Arendt, a gente vai ver um pouco, eu acho, que do que a Samantha tentou fazer também nesse livro, com um pouco mais de sucesso, até porque o livro sobre a Rahel, que a Arendt escreveu, foi escrito num período conturbadíssimo, né, da história mundial. Ela precisou sair com o manuscrito fugida de Berlim, perdeu esse manuscrito, achou esse manuscrito depois, e ela mesma fala isso na introdução do livro. Mas essa coisa que a Adriana falou, da biografia fazer essa costura tão íntima entre vida e pensamento, como o pensamento surge a partir da vida, eu acho que ela é uma biografia que não só é uma biografia da Arendt, né, mas é uma biografia arendtiana, em estilo. Não sei se vocês, como especialistas em Arendt, concordariam com isso. Assim, eu fiz um tour aqui para expressar a minha ideia, mas isso eu senti um pouco enquanto eu lia e relia o livro da Samantha enquanto traduzia, né? A gente tem essa perspectiva, né? Quando a gente trabalha com a Arendt, de que a vida da Hannah Arendt se confunde com a própria história do século XX, né? Com os principais acontecimentos, especialmente da primeira metade do século XX, né? Que são as duas grandes guerras. E ainda que a Arendt fosse uma criança na Primeira Guerra, ela devia ter o quê? 8 anos, mas 7, 8 anos, mas ela consegue se lembrar de alguns eventos e, de alguma maneira, a vida dos alemães foi influenciada, e dos judeus principalmente. Então, a vida da Arendt se confunde com esses eventos, né? Ela é testemunha, ela é também protagonista desse momento, né? Desses vários momentos históricos, e
o grande questionamento dela durante sua vida, né, aquilo que motivou, inclusive, o seu retorno às reflexões de caráter intelectual, né, político e filosófico, foi a necessidade de entender, né, aquilo que ela fala e ela repete em algumas ocasiões, né, Ich will verstehen, né, tem até um livro com esse nome, né, uma coletânea de ensaios dela, né, eu quero entender, porque para ela a novidade totalitária, né, todas essas questões que foram colocadas a partir da experiência, né, nazi-fascista, eram desafios à compreensão, desafios ao pensamento, né? E era preciso, então, buscar elementos e valores e formas de existir nas quais fossem possíveis aos sujeitos viver nesse mundo pós-totalitário e, principalmente, entender como que isso aconteceu. Então, quando a Samantha ela faz essa mistura de vida e obra, eu consigo perceber muito como ela tenta mostrar, de alguma maneira, a influência que esses fatos vai ter no pensamento da Hannah Arendt, né, que todos esses eventos vão provocar no pensamento dela, e quais são as obras que surgem a partir daí, né? A biografia, eu concordo com você, é uma biografia arendtiana, no sentido que, além de ter uma linguagem bastante... A Samantha, ela tem uma precisão no uso das palavras, ela tem uma preocupação em se fazer compreender, né? Ela também tem esse caráter de compreender o sujeito a partir do seu tempo, ou seja, perceber quem é o indivíduo em face da experiência, né? E isso é fundamental na obra da Arendt, né? A sua obra inacabada, né, A Vida do Espírito, que ficou justamente com a última parte por fazer, né, que também está atrasada a edição crítica da Vida do Espírito, era para ter saído agora em junho, mas não saiu ainda, né? Esperamos que até o final desse ano algo aconteça, mas quando ela se dedica a pensar na vida contemplativa e esses elementos, é justamente a necessidade que ela tem de, a partir da experiência, né, a partir da análise de determinadas situações particulares, habilitar o sujeito na capacidade de julgar, né, essas situações particulares, mesmo sem a existência de um universal pré-estabelecido ou pré-concebido para nos guiar. Então, a vida por si só, tanto a vida do indivíduo que pensa, como do indivíduo que, dentro de uma sociedade, dentro da experiência, é capaz de julgar o que acontece, né, estabelecer valores para aquilo que lhe chega através dos sentidos e da interação com os demais, é fundamental na obra da Hannah Arendt. E talvez até por conta da própria forma como ela viveu a sua vida, né? A forma como ela buscou, durante toda a sua vida, talvez num movimento um pouco próximo do que o próprio Benjamin fez, né? Que era uma pessoa que ela admirava muito, era um amigo querido, mas também um pensador que ela admirava e no qual ela se espelhou, inclusive, para conceber algumas das suas ideias, né? O Benjamin, ele buscava sempre viver essa coerência, né, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, e principalmente em não se comprometer ao ponto de que esse compromisso viesse a blindar a sua capacidade de compreensão e de julgar. Então, a Arendt, ela também tem essa característica, né, de não se encaixar, de não se deixar prender por alguma ideia, né, ou ideologia, porque para ela cabe a nós mantermos a capacidade de pensar e julgar em face da experiência, né? Se você coloca a ideia em primeiro plano, você acaba se blindando daquilo que a experiência de traz como novidade e que merece ser analisado e julgado por nós. Então, eu vejo nesse movimento arendtiano da biografia também essa forma de mostrar a vida, mas também mostrar como a vida, como as experiências afetaram a própria Hannah Arendt na elaboração das suas obras, né? De onde surgiram as inquietações que levaram a Hannah Arendt a escrever e a pensar sobre aqueles assuntos. Então, eu achei uma sacada realmente genial de começar apresentando a vida, e a partir do momento que começa a surgir a produção intelectual da Arendt, a Samantha fazia a divisão a partir das obras, né? E mostrar
qual era o contexto da vida dela e onde foi que ela foi buscar determinados elementos de compreensão para escrever aquilo, por que ela escreveu e o que ela escreveu, de uma forma bastante sucinta, porém, na minha opinião, cumpre a função, né, de passar para o leitor, né, esses questionamentos, né, levar essa inquietação no trato com a obra da Hannah Arendt e com a própria vida da Hannah Arendt, no momento em que experiência e pensamento se unem. A Adriana, inclusive, eu acredito que ela concorde comigo, já vou me antecipando, mas ela sempre fala muito da experiência viva da Hannah Arendt, né? Ou seja, essa experiência que não se esgota numa ideia ou num sentido, mas que se coloca sempre diante do sujeito, né, e que o convida, e até em alguns casos, como no caso da Arendt, né, são o motor da própria vida, né, não só da sua vida intelectual, mas também da sua vida, para que você amanhã não se veja numa situação de legitimar o mal, ou de legitimar uma circunstância negativa, né, do ponto de vista político, que vai afetar a vida de outras pessoas de uma forma drástica, como foi o totalitarismo, né? Como foi a experiência nazista aqui na Alemanha e em outros lugares a gente teve também os elementos totalitários, eles persistem, né? O totalitarismo, ele foi um fenômeno vinculado a uma experiência de um determinado momento, mas os seus elementos, eles, né? Por isso que ela chama a obra em alemão Elementos e Origens do Totalitarismo, porque os seus elementos persistem. Né? Em democracias, nós podemos identificar elementos totalitários, né? Mesmo que o sistema não seja necessariamente totalitário. Então, esse desafio, essa ruptura que ocorreu, né, não só convida, como certas vezes se impõe, né, a necessidade de um indivíduo estabelecer uma reflexão sobre o que está fazendo e olhar para a sua própria vida como parte do seu próprio tempo, né, como foi a vida da Hannah Arendt. Eu acho a Samantha Hill, ela é bastante cuidadosa e chamou minha atenção quando, por exemplo, ela lembra, quer dizer, será que a Hannah Arendt gostaria que falassem da sua intimidade, né? Porque a Hannah Arendt era muito zelosa da sua vida privada, inclusive do que ela chamava de tribo, os amigos mais próximos. Se alguém se aproximava e entrava nessa onda de eventualmente divulgar alguma coisa da vida dela, né? Enfim, fazer algum tipo de, enfim, cair na onda da fama e não da amizade, ela já se distanciava na hora, né? Então, ela era muito zelosa. E a Samantha Hill, ela toma esse cuidado em alguns momentos, né? Se pergunta, será que tantas cartas e tantas coisas poderiam ser comentadas, já que a Hannah Arendt... Mas, ao mesmo tempo, a Hannah Arendt foi zelosa dos seus documentos, dos seus papéis, né? Daquilo que ela guardou, imaginando. Não sei se ela imaginaria que ela fosse tão estudada e tão... né, nos 4 cantos do mundo, mas ela sabia o impacto do seu trabalho, até porque, outra coisa também, outros pontos que chamaram a minha atenção e tem a ver com os dados biográficos, algumas características, né, que ela menciona na introdução e que uma outra surpresa que a gente tem, né, que é muito legal, claro, quem estuda, quem admira, quem né, se envolve com essa autora. Então, por exemplo, algo que é característico dela e que é da Hannah Arendt e que é uma inspiração, acho que para todo mundo, e também está imbricado no porquê da Hannah Arendt ser tão atual, né? Que eu já me fazem essa pergunta para mim, e né, vocês também, por que ela é tão atual, por que ela é uma autora que chama tanta atenção e tal, e tal. Por causa da independência dela, em grande parte. Tem outros elementos que a gente pode mencionar, mas é algo em que a Samantha Hill me parece que ela também destaca, né? Então, por exemplo, um ponto, né, alguns pontos que eu vou chamar 3, pelos quais eu vou chamar a atenção.
O primeiro é os comentários que ela faz das críticas que Homens em Tempos Sombrios, o livro, sofreu, da leitura, e a leitura que a Hannah Arendt faz desses autores, nesse outro livro, e que ela comenta aqui, né, algumas críticas que foram feitas, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito, ela faz a crítica dessas pessoas, mas ela não deixa de destacar que, eventualmente, um erro ou outro, um auto-engano ou uma ilusão, essas ilusões fizeram parte da vida desses retratados por ela por conta do próprio momento. É muito disso que a Ludmila, né, aqui ela se referiu. É muito difícil viver num tempo tão intenso, vivendo efetivamente a experiência, com todas as dores que isso pode causar, né? E é admirável que alguém se lance a essa aventura e realmente faça da sua vida uma reflexão sobre esses desafios todos pelos quais ela passa. E a Arendt, ela é muito generosa com aqueles que ela retrata, como era generosa com seus amigos e as pessoas que ela conhecia, né? Mesmo com que ela briga, quer dizer, a Mary McCarthy, que é uma história, que é um barato, mas elas brigaram, né? Eu adoro essa história, porque elas brigaram, tal, ficaram anos sem, você vai falar, não adianta, a gente tem muita coisa em comum, a gente pensa igual, a gente vai ter que ser amiga mesmo. É um barato, quer dizer, a vida tem muito disso, né? De desentendimento, e por conta enfim, dos textos sobre o Eichmann, ela se distanciou de muitos amigos, e depois, alguns ela realmente, né, perdeu a amizade, perdeu o contato, com outros ela reatou. Então, primeiro, esse cuidado com as próprias pessoas, essa honestidade intelectual que ela teve. Ela não era uma mulher vaidosa intelectualmente, no sentido de que ela realmente se preocupava com as questões do seu tempo, né? Ela se engajava em instituições, ela defendia as pessoas, né, os seus amigos, aqueles que ela percebia que estavam ali numa situação delicada, como ela também precisou de ajuda nesse momento da questão do Eichmann. E eu também, me chamou a atenção o fato da Samantha Hill não entrar, quando ela escreve sobre a questão do Eichmann em Jerusalém, não sei se a Ludmila também chamou a atenção da Ludmila, da Juliana, ela não entra nessa coisa, né, nesse calor da polêmica, que um autor do qual ela gostava muito, tem uma referência polêmica que é ótima, que quando um tema, que é o Camus tem uma frase que eu adoro, que é um pensamento que é o seguinte: quando as discussões entram na polêmica, aí vira briga de extremos e ninguém esclarece coisa nenhuma, e isso não ajuda em nada, né? Então, e a Samantha Hill não entra nisso, que achei ótimo, né? Ela não entra na questão da polêmica, ela assume que é uma questão controversa, que até hoje é uma questão que é quente, digamos assim, né? Que mexe com muitas emoções, muitos sentimentos, mas ela se mantém ali no esforço, né? No destaque para o esforço que a Hannah Arendt fez e no modo como ela reagiu às críticas que ela recebeu, né? E outro ponto que eu gostaria de destacar dessa atualidade é esse descolamento das ideologias, mesmo, que a Ludmila já falou, mas é algo que é muito precioso nos nossos tempos, que eu acho que é algo para o que a Hannah Arendt chama a atenção, ela atrai, né? Porque foi uma mulher, uma pensadora, uma escritora que sempre se manteve longe e com muito cuidado em relação a quaisquer ideologias, inclusive mesmo aquela, né, que está mais próxima daquilo que a única identidade, a única identificação que ela manteve em toda a vida, que era ser judia, né? Que aí sim, essa foi a formação, foi
o dado ao qual que a definia, e mesmo assim, em todos os escritos, todas as discussões sobre, né, posicionamentos políticos, a gente vai muito longe, mas enfim, posicionamentos políticos quanto ao Estado de Israel e tal, ela, mesmo assim, foi muito, teve uma integridade de não enveredar pelas ideologias e sempre manter uma crítica, né, um olhar crítico, um olhar independente. E o último ponto, que eu acho aí é um barato, são os dados, assim, né, os pontos mais minuciosos, que aí é uma graça, da experiência que ela teve, primeiro, com uma família americana. Achei um barato aquilo, divertidíssimo. Quer dizer, ela foi trabalhar numa casa americana, lá, de uma família. Quer dizer, para ela, imagina uma pessoa com a formação dela, né, uma alemã, aquela formação, aquela coisa, ela vai, né, suportar uma vegetariana militante lá no interior dos Estados Unidos, que, ao mesmo tempo, é um casal, né, mas a mulher era essa vegetariana, enfim, olha que avançada, né, para o tempo dela, mas, ao mesmo tempo, que tinha um posicionamento político muito interessante, que fez com que ela, claro que não foi só isso, óbvio, mas que ajudou a formar nela essa concepção muito cara nas suas reflexões sobre política, da característica única ali que ela pôde vivenciar durante tanto tempo daquela república, né, da República Norte-Americana, né? E que muita gente, para a qual muita gente, que é uma coisa meio que esquisita, torce um pouco o nariz, mas que é um fato. Eu gosto de insistir, sabe? Ela viveu nos Estados Unidos, e mesmo com todas as características e críticas que a gente possa fazer a qualquer país, certo? E a sua história e aos seus políticos e figuras e tal, ela admirava demais os Estados Unidos e foi país que a acolheu, de fato, né? Isso também faz o texto e o correr do texto ser saboroso também, né, para as pessoas. Porque eu gosto, a última coisa que eu vou falar, que é o seguinte, uma coisa importante, principalmente para pensadores, né, biografia de pensadores, de intelectuais, tarará, foram pessoas, certo? Principalmente para jovens. Parece que é muito importante isso, não é um ser diferente, claro, tem suas características, enfim, lógico, do seu tempo, mas não estão distantes, sentiram, sofreram, perderam amigos, aquele momento dramático que ela vive em relação à mãe, que ela admite com muita dor que ela errou, né? Então, isso é muito humano, muito próximo de nós. Então, isso também faz com que a gente entenda e mergulhe os jovens leitores, ou não, enfim, os leitores que, né, não estudam filosofia e vão conhecer a vida da Arendt, é algo com que a gente se identifica, entende e acolhe. É uma pessoa que viveu num determinado tempo e que enfrentou questões que todos os seres humanos enfrentam, ou muitos Perfeito. deles, né? É isso. Eu concordo plenamente. Assim, eu acho que a Lu também fez um comentário logo no começo, diferenciando a biografia da Samantha Rose Hill justamente da obra, né, da Elizabeth Young Bruhl, que é um super livro, acho que são 600, 700 páginas. É uma biografia escrito para especialistas, né? Porque ela vai destrinchando ali, item por item, da vida de Hannah Arendt, os envolvimentos políticos. Quando chega ali no livro da Elizabeth Young Bruhl, do envolvimento para se falar sobre o envolvimento da Arendt com o sionismo, é uma riqueza de detalhes tão grande e uma riqueza de personagens tão grande que ela apresenta para o leitor, que se você não for familiarizado com esse determinado aspecto da história do século XX, que é a fundação do Estado de Israel e a história do movimento sionista,
ou se você não for familiarizado com o envolvimento da Hannah Arendt nesse aspecto, né, da vida intelectual dela e da vida de ativista dela, você se perde ali naquele mar, é quase como se estivesse lendo Ana Karenina. Você tem que pegar uma agenda, abrir e começar a anotar o nome das personagens, porque senão você não lembra mais. E eu acho que esse ar do convite ao leitor, né, para ele se envolver com a vida da Arendt, tem algo muito interessante aqui, que é justamente retomando o caráter não dogmático do pensamento de Arendt, né? O que entrega justamente o fato da Samantha Rose Hill ser uma acadêmica arendtiana, né? Que ela está sempre, ela apresenta a vida de Arendt, os deslizes de Arendt, Arendt gente como a gente, Arendt que vai para os Estados Unidos refugiada, tem a hostess dela, que é uma vegetariana, mas como a Adri falou, ela também apresenta no ativismo político dela um tempero americano de como o povo faz política naquele país, né, que eu acho que é essencial para quando a gente vai ler uma obra da Arendt, tipo aquele ensaio A Busca da Felicidade, Dri. Eu acho que essa experiência, assim, toda vez que eu vejo essa experiência do começo de vida de Arendt nos Estados Unidos com os Guidudes, eu lembro desse ensaio. Então, é tudo muito rico e está tudo muito intenso ali. E o que faz a Arendt, né, ser essa pensadora que não envelhece nas nossas preocupações, né? Eu acho que são duas coisas. O caráter não dogmático do pensamento dela, como vocês já frisaram aqui, o que a Lu colocou, né, de ela não se deixar prender por uma ideia, isso é importantíssimo. Nem todos os pensadores são assim. Alguns pensadores, eles sacrificam o pensamento em prol de uma arquitetura sistemática, né? Isso é muito perigoso. Acho que o Heidegger é uma das críticas, vamos dizer assim, que a gente pode colocar que Arendt fez ao Heidegger, né, que ele caiu na própria armadilha que criou. E isso é uma herança que eu acho muito interessante da Arendt, da tradição alemã, né, da tradição iluminista. Ela tem um ensaio muito bonito do Lessing, que ela fala que o Lessing... Eu sempre trago esse ensaio porque eu acho assim, uma das coisas mais bonitas que ela já escreveu, que ela diz que o Lessing ele escrevia fermenta cognitiones, né, que é tipo fermentos para o pensamento. Ele não queria estar totalmente certo, nem nunca ia estar totalmente errado, mas ele estava colocando pontos ali para provocar no leitor pensamentos próprios. E eu acho que quem lê a Arendt vê isso. E essa inquietação que ela gera é o que faz com que o interesse que ela provoca na gente se renove. E também para o século XX, né? Que está aqui do lado, e a gente vê fotos e fotos da Hannah Arendt por todo lado, fumando, super glamurosa, foto de Arendt na praia, foto de Arendt com os amigos, bebendo, foto de Arendt sentada no sofá, mostrando as pernas, que, aliás, que pernas, né, para uma mulher que gostava de dançar, de namorar, porque eu acho que isso tem que ser falado também, né, porque um dos trechos da biografia que eu mais gosto é justamente da paquera dela com Gunther Anders, né? Que o pobre do Gunther Anders disse que achou que tinha encontrado, acho que o imperativo categórico dele, né? É algo assim, né? E, bom, no final de contas, coitado, ficou de coração partido, mas ela era isso, né? E eu acho que nós somos isso, né? Pensamos e somos humanos, né? Não somos um cérebro num espetinho, assim, que sai girando por aí. O Anders, ele fala quando ele fala que ele conheceu a Arendt, que foi o a posteriori que se tornou o a priori na vida dele. Isso, né? o a posteriori que se tornou a priori na vida dele, isso. Exato. E tem uma questão também que eu queria ressaltar, que eu acho que também tem uma proximidade muito grande do texto da Samantha com o texto que a Arendt escreve sobre a Rael Varnhagen. A biografia que a Hannah Arendt escreve da Rael Varnhagen é, como ela mesma diz, a Arendt, contar a história como a Rael própria teria contado, né?
e para ela era uma amiga, a Hel van Hagen era uma amiga, e elas estavam separadas apenas por 200 anos. E a Samantha, quando se refere a Arendt, ela também chama a Arendt de amiga e de companhia, né? Tanto que ela sentiu muito na hora que ela teve que, no final, matar, entre aspas, a amiga dela, né? Que ela chorou muito, porque ela ia ter que relatar esse momento. Então, existe também uma coisa arendtiana nessa biografia, que é da própria forma como a Arendt descreve a vida daqueles que ela admira, ou daqueles que ela escolhe, né, como companhias, né? E ela descreve o Benjamin a partir do olhar dela, né? Ela descreve a Rosa Luxemburgo a partir do olhar dela, né? Ela não tem uma preocupação necessariamente em dizer quem foi Walter Benjamin, quem foi Rosa Luxemburgo, quem foi fulano ou cicrano. Ela apresenta aquela pessoa dentro daquilo que aquela pessoa significa para ela, da interpretação que ela faz da vida daquela pessoa. Né? Isso é muito marcante, né? Até porque também a Arendt tem o Sócrates dela, ela interpreta o Sócrates, ela interpreta o Platão, ela interpreta o Kant da maneira dela, né? Inclusive muitos kantianos fazem críticas, né, à forma como ela interpreta o Kant, mas isso também está mudando, né? Existe muita gente que, de alguma maneira, anda legitimando, pelo menos, a discussão dos termos que Arendt propõe. E a Samantha, quando ela escreve a biografia, ela também escreve nesse sentido, de apresentar a amiga dela para o mundo, né? Daí esse cuidado, esse carinho até, com que a gente consegue ver na descrição que ela faz da vida da Arendt, né? Todo esse afeto que, né, transborda de uma forma um pouco poética na forma como ela descreve, né, determinados momentos cruciais na vida da Hannah Arendt. É muito bonito, o texto é muito bonito, e a biografia é muito prazerosa de ler, né? A gente lê a biografia num tapa, porque realmente a escrita é muito cativante, muito envolvente. Sim, Né? e é É um bom engraçado livro. que você falando da Samantha, né, desse Sim. envolvimento com a Arendt, né, de estar escrevendo sobre amiga. Eu acho que durante a leitura, e mesmo durante as releituras que eu fiz enquanto traduzia, toda vez que eu via a Arendt fumando, ou quando ela vai cozinhar o bacon lá para o senhor Guiduz, ou tentar comer batata frita, ou tomar Campari, eu dizia, mulher, para com isso, que você vai ter um ataque cardíaco. Para! Porque o quanto a gente poderia ter se beneficiado se ela tivesse vindo um pouco mais para concluir a vida do espírito, por exemplo. Eu sei que isso é um pensamento mega egoísta, mas eu fiquei realmente sentida quando toda vez que eu fechei o livro, enquanto eu trabalhava, eu ficava triste porque Hannah Arendt morreu. Embora isso pareça estúpido. Não. Parece estúpido, porque assim, ela ia morrer. Todo mundo que é mortal morre, né? Mas é demais isso. E outra coisa, nisso que a Lu falou, e que eu acho que a biografia também cumpre um papel muito importante, no que a Lu falou sobre as interpretações de Arendt sobre determinadas figuras canônicas, como Kant, o Platão, que são interpretações que seguem justamente essa verve, né, ensaísta dela, que é de apresentar uma companhia, de pensar junto com alguém, são interpretações que, se a gente parar para pensar, são muito comuns no universo da filosofia escrita por homens. O Hegel tem o Kant dele. Ele faz interpretações do Kant que muitas vezes os kantianos de plantão dizem Hegel está totalmente errado aqui na maneira como ele enxerga o Kant. O Goethe, ele tem interpretações do Kant que muitos kantianos também vão dizer a mesma coisa. Então, entre os homens, no cânone filosófico e literário, essas interpretações, esses detours, né, do puramente exegético, eles ocorriam, mas parece que entre nós mulheres, essa criatividade intelectual, ela sempre foi mais ou menos frustrada de uma determinada maneira, e eu acho que a Arendt, ela teve a coragem de dizer, eu vou fazer o que eu quero, é assim que eu penso e vocês me aguentem. Então, nisso, ela foi extremamente pioneira,
e eu acho que ela serve de exemplo para muitas meninas que estão entrando no universo da filosofia e que recebem um cala-boca muito grande de colegas, homens, professores, é, homens mais velhos, né, que geralmente tentam dizer que elas não podem pensar por uma determinada rota ou outra, né? Não Então, é vamos isso. esquecer que a Arendt foi Eu- expulsa da escola, hein? A Arendt foi expulsa Foi da expulsa da escola, o que escola. para mim É, eu já é gosto um de contar Justamente grande... isso para porque os foi jovens. contradizer um professor. Olha aí. E Isso depois já é um voltou grande lá, mérito quando ela dela, hein? passou no Abitua, ela voltou lá para esfregar na cara de todo mundo que ela passou sem precisar das aulas deles. Então, Ela passou primeiro e eles recebiam um broche, né? Alguma coisa para colocar. Então, ela colocou na roupa isso. e passou na frente da Sim, escola. Exato. Mas uma coisa, sobre essa questão do feminismo, também achei interessante o modo como a Samantha Hill abordou essa questão. Porque, assim, né, foi bom você ter tocado. Porque a Arendt, ela não foi uma feminista. Ela não foi... Exato. Ela não entrou em grupos, ela não, né? Ela tem um texto sobre isso, ela tem ali, a Samantha mostra ali algumas referências que a Hannah Arendt faz, a questão da mulher, até naquela própria entrevista com o Gunther Gauss, ela faz essa referência, não, é um problema, mas é um problema que eu sei que existe, mas que nunca me tocou, eu fiz o que eu queria. E é uma maneira de defender direitos, digamos assim, universais, e que se torna uma bandeira, uma referência para quem quer falar de direitos, mas que não necessariamente entra num discurso na defesa de uma concepção efetivamente feminista, né? Exato. Né? Quer dizer, não se dizia feminista, mas o fato dela fazer, como você mencionou, e tem outras figuras que a gente pode, né, elencar que tem essa postura. Claro que ela defende os direitos, né? A Samantha Hill chama a atenção para um texto em que ela fala, por exemplo, que as mulheres têm que ganhar a mesma coisa, mas as mulheres não ganham a mesma coisa que os homens, a mesma coisa, o problema que a gente ainda enfrenta, certo? Né? E a consciência dela, que é um problema, estamos aqui em 4 mulheres, falando de uma mulher que escreveu sobre outra mulher, que é a seguinte exigência: nós temos um papel, eventualmente, eu achei interessante a Samantha ter destacado isso em determinado momento, né? Nós temos, se nós resolvemos ter filhos, a gente tem que ter uma dedicação de tempo e de energia que é considerável, e isso vai de encontro a um tipo de exigência de trabalho, por exemplo, qualquer um, mas, por exemplo, no caso dela, o intelectual. É um problema, não adianta dizer que não é. Porque é. Porque é fato, é difícil mesmo. Então, ou seja, a consciência que ela tem, o fato de ter apontado para isso, enfim, mas sempre ter sei lá, se indisposto com a militância ou algum tipo de posicionamento mais ideológico, feminista de algumas tendências da época dela. Né? Eu acho que aí que tem... é a diferença, né, Dri? Tipo, você, hoje, eu acho que na nossa cultura está muito em voga a gente se denominar algo. Então, eu me denomino feminista, mas não necessariamente por me denominar feminista, eu dou o exemplo do que é ser uma mulher liberada. A Arendt não se denominava feminista, mas ela, pelo agir dela, ela dava um exemplo do Exatamente. que uma mulher livre e capaz e criativa poderia fazer, né? Alguns vão dizer, mas existe um certo privilégio de determinadas questões. Não vamos entrar nesse âmbito, assim, cada um faz o que pode, de acordo com as suas limitações intelectuais e as limitações que a sociedade impõe. Tenta superá-las ou tipo, encontra uma maneira de se ajustar ali. E eu acho que essa ética do exemplo da Arendt é muito importante, né? Essa questão do Até vocês feminismo... falaram do marido,
Não, só uma coisa que você falou do Ludmilla, do primeiro marido, que ele ficou meio ressentido com ela, né? Porque ela como é que é? Que ela fumava charuto, ela conversava com os homens como daí, se ela é mulher, se é outro, o problema o mais importante era a discussão em si, e ele achava meio esquisito. Né? Eu adoro isso. Né? É, ela tem uma questão que eu acredito que seja interessante nessa coisa do feminismo e da Hannah Arendt, na exposição que teve sobre ela aqui em Berlim, que também foi para Munique, né? Imagina, Hannah Arendt é uma filósofa que ganhou uma exposição e a exposição foi super visitada, né? Tinha muito público. Eu fui pelo menos umas 3 vezes e todas as vezes estava super lotado, em plena pandemia. Então, dentro das salas que foram montadas na exposição, teve uma sala dedicada ao feminismo, né? E algumas críticas que são feitas em relação à própria Hannah Arendt, em relação a esse tema específico, né? Por que ela não se engajou nas questões relacionadas à mulher? A Arendt nunca se engajou em nenhum movimento político, exceto o movimento sionista, enquanto durou a perseguição. E quando ela saiu do movimento sionista, ela saiu brigando, atirando para tudo quanto foi lado, por conta das posições dela em relação ao Estado de Israel. Né? Quando escreveu Ashton em Jerusalém, o Scholem escreveu para ela uma carta dizendo que ela não tinha amor ao povo judeu, né? Como é que ela era, né? Como é que ela podia fazer aquilo, e ela responde que ela não tem amor mesmo, entendeu? Que ser judia é uma das coisas que existem na vida dela e das quais ela não pode negar, nem quer negar, mas isso não significa que ela vai ter um amor, né, em relação àquele povo, ou militar em favor de coisas que não sejam necessariamente aquilo que ela acredita. Então, eu acho que a Arendt ela faz uma separação entre a militância e aquilo que é objeto do pensamento dela. E ela opta pelo pensar. Né? Mais uma vez, o Benjamin tem, né, apesar de não ter sofrido a quantidade de críticas que ela sofreu, mas o Benjamin nunca quis se vincular a um partido comunista, ele nunca se filiou, justamente porque ele acreditava que esse tipo de filiação exigiria dele um compromisso de calar-se diante de determinadas circunstâncias. Então, a Arendt, ela não pode ser chamada de uma feminista, e nisso eu concordo com ela, porque feminista, pelo menos na época dela, principalmente, era quem militava para o feminismo, era quem estudava temas relacionados ao feminismo, e ela realmente não se dedicou a isso, né? Mas ela tinha lá os tons de ironia dela na entrevista com Gauss. Ela fala que ela não é filósofa, mas que nada impede, né, que haja uma mulher filósofa. Ela também fala, né, que isso é uma pergunta sobre a questão do impacto da obra dela, se ela se preocupa com o impacto. Ela fala assim, isso é uma coisa tão masculina, né, se preocupar com o efeito daquilo que você faz. Numa palestra no Canadá, ela entra, fala, boa noite, senhores, há senhoras na plateia, né, com um tom irônico que lhe é peculiar, né, a típica ironia alemã, né? Então, assim, ela foi criada por um lar de mulheres, ela relata isso, inclusive, a mãe dela ficou viúva, ela era criança, e ficou, dentro da família dela, a história de viuvez era muito recorrente. Então, ela foi criada num lar feminino, né? A mãe dela era admiradora da Rosa Luxemburgo, era uma mulher também de um pensamento social-democrata, né? Tinha lá as suas questões sobre emancipação. A tia da Hannah Arendt foi a primeira policial, né, da Alemanha, né, policial que trabalhava com mulheres em situação de prostituição, né? Então ela tirava essas mulheres dessa situação e tentava reencaminhá-las, né, dentro daquelas que tinham vontade, né, mulheres que sofreram agressão, enfim. Então, existe uma história de mulheres e de pioneirismo em relação à condição feminina no lugar, né, na posição não só de uma intelectual, mas de uma agente policial, da própria mãe dela, né, que criou uma filha praticamente sozinha, que quando ela foi casar, a Arendt já estava ali para adolescente. Então, existe toda uma circunstância de vida que mostra a emancipação feminina. Ela é um exemplo de emancipação feminina, mas ela não se envolve na questão porque não faz parte do objeto de estudo dela. É a mesma coisa, ela estudou a questão do sionismo, estudou a questão do antissemitismo, mas isso depois não foi uma coisa que seguiu
né? Foi um momento para compreender o totalitarismo, a perseguição Sim. aos judeus dentro do totalitarismo, o surgimento do Estado de Israel, que foi nessa esteira, né, do fim da Segunda Guerra. Então, isso estava vinculado com algum tipo de interesse dela e de uma militância que foi imposta pelas circunstâncias. Ela não se Exato. tornou sionista porque ela quis ou porque ela achava que tinha que ser. Ela dizia, no momento que você sofre um ataque como judeu, você tem que se defender como judeu. Né? No momento que você está sendo perseguido pela condição de judeu, você se defende como tal. Mas se a gente pegar lá na infância dela, quando ela relata, ela nem sabia que ela era judia, ela só veio saber que ela era judia quando ela foi para a escola e as outras crianças ficavam chamando ela de judia. Então, eu acredito que essas questões passam também pela ideia que ela tem de quem eu sou e do que eu sou. E que na política importa quem eu sou e não o que eu sou, mulher, europeia ou o que quer que seja. Claro, a gente pode fazer algumas críticas em relação a isso, né? Enfim, a Arendt não é incriticável e nem precisa que ninguém salve-a de si mesma, Exato. mas existe uma coerência com a forma como ela vê essas questões, né, relacionadas a essa identidade, né, a essa pergunta sobre o que eu sou, né? E em nenhum momento ela se furta. A Angela Merkel teve uma postura semelhante quando foi também, há alguns anos atrás, homenageada, e falaram que ela era um ícone feminista. Ela disse, eu não sou feminista, né? Eu sou emancipada e tal, mas eu não sou feminista, Sim. né? Eu não milito, logo eu não sou. Tem muita gente lutando pelo direito das mulheres, né? Eu não sou nem exemplo disso. Então, eu acho que tem esse cuidado também de se nomear e, a partir dessa nomeação, estabelecer um vínculo que vai Sim. limitar a forma como ela enxerga determinados temas e vai comprometer a sua capacidade de pensamento e julgamento. Tem um ponto interessante também nessa questão do pioneirismo, né, feminino na família da Arendt. Um aspecto interessante que a Samantha Rose Hill traz aqui da infância da Arendt, da primeira infância da Arendt, é justamente o livro do bebê que a mãe da Arendt escreveu. E a gente vê a preocupação da mãe da Arendt com aspectos da formação da filha, mas não aspectos cosméticos, vamos dizer assim, mas de desenvolvimento mesmo, intelectual, motor, emocional. E eu acho que isso meio que mostra como ela foi criada de uma maneira para não ser não ser algo, mas ser alguém. Isso eu acho que é muito importante na criação de uma criança, né? Não ser um menino ou uma menina, mas ser um indivíduo. E a gente percebe muito isso, né? No livro do bebê, escrito pela mãe da Arendt. Inclusive, é um livro do bebê que se espalha até, eu acho que parte da adolescência. Assim. Até os 12 anos. Até os 12 anos. A Arendt não é mais um bebê enquanto a mãe está escrevendo essas notas sobre ela. Mas a relação dela com a mãe, eu acho que além desse livro do bebê, é uma relação muito bonita porque mostra justamente isso, né? Que como os laços entre as mulheres, eles podem ser produtivos, generosos e criativos, né? Eu acho muito, muito, muito bonito, assim, as passagens em que a Samantha fala da relação entre as duas. Sim. Eu lembrei de duas coisas. Uma, ela para de falar aos 12, porque aos 12 ela percebe, ela já está, fica muito quieta. Ela tá ligada, ela tá ligada. Ela está se, né? É interessante as observações sobre ela danada, né? Assim, provocadora, né? Questionadora, ainda já menina. E também, no caso da mãe, mas também, ao mesmo tempo, para todo mundo, é um laço, tem ali, claro, essa relação, que no trecho, quando a Samantha fala da morte da mãe, em que a Arendt escreve para alguém dizendo que acho que foi o erro que ela cometeu, também tem quer dizer, elas se prometeram, né, que elas deveriam ficar próximas o máximo possível, mas na medida em que ela não gostava muito do segundo marido, os dois não se
bicavam, quer dizer, ao mesmo tempo é um fio que tem que se romper em algum momento, e nas circunstâncias ela não conseguiu, infelizmente, manter, né? Enfim, sei lá, se ela errou, mas situação difícil. Muita gente, pela qual muita gente passa, certo? Como a gente estava falando há pouco. Ela dedica a tese dela à mãe, né? Dedica a tese à mãe. A conversa está muito boa, os pontos estão muito interessantes. É até gostoso escutar vocês falando. Tá muito bom mesmo. Posso ir para a parte das perguntas? Certeza. São 3 perguntas só. A primeira é: o que a obra e a vida de Hannah Arendt pode dizer sobre os nossos tempos de negacionismo e violência? Boa. Quem começa a responder essa pergunta? Porque essa Você pergunta... vai, uma por vez? Você vai falar as 3? Não quer falar as 3? Não sei, melhor? Não? É melhor falar as 3, hein? As Melhor 3? falar as Não é? 3. Melhor, né? Eu acho. Isso. Você não acha, Lúdia? Pode ser um pouquinho de cada uma, então. Acho que é mais fácil também. Tá bom. Fala um pouquinho. Tá. Então fala. Então, Eu acho que a gente quer já começar, Lúdio? abordou aqui, né? A gente já abordou um hum. pouco aqui o porquê da obra da Arendt ser tão relevante para um tempo como o nosso, né? De debates tão violentos, da polêmica, como a Adriana colocou aqui, mencionando o Camus, porque ele é um pensamento não dogmático e ele ajuda você a pensar para além das trincheiras, né? Ideológicas, para além das trincheiras, das polêmicas do momento, né? É muito importante a gente ter esse espaço onde a gente possa, como a Arendt fala em um dos ensaios dela sobre educação, né? Crescer no escuro. Uma árvore precisa estar debaixo, a sementinha ela precisa ser plantada debaixo da terra, tá ali no escurinho para ela crescer com segurança e se tornar uma árvore esplendorosa, né? Com um tronco forte. Então eu acho assim que esse é o espaço que o pensamento da Arendt oferece para a gente, é o espaço de crescimento, né, e de questionamento, que a gente tem muito pouco hoje em dia. É importante ressaltar também que a Arendt, ela vai, principalmente a partir da queda do Muro de Berlim, em que certas circunstâncias se colocam para nós, não mais em termos de Guerra Fria, de opostos, mas de um mundo que agora não tem mais um desafio entre duas grandes nações, mas sim um desafio conjunto para lidar, né? O pensamento dela começa a despertar mais interesse justamente pela capacidade que ele tem de nos prover de elementos para reflexão, né, fora dessas estruturas, né, pré-estabelecidas, né, comunismo, capitalismo, socialismo, União Soviética, Estados Unidos, capitalismo, ou seja, quando isso se rompe, a obra dela ganha uma relevância maior, e justamente por se prestar a um exercício de pensamento, de reflexão sobre não só as experiências passadas, mas também como essas experiências reverberaram e se desenvolveram nos problemas que nós possuímos hoje. Então, quando a gente vê determinadas circunstâncias relacionadas, como na pergunta, né, negacionismo ou radicalização política, é inevitável a gente começar a lembrar de certas questões que estão colocadas no próprio Origens do Totalitarismo, né? É inevitável a gente pensar nesses elementos que persistem, né? No papel que no passado foi da propaganda e que hoje se desenvolve através das redes sociais. Então, não dá para você fazer uma ligação 1 a 1 do pensamento da Arendt com a experiência, mas o pensamento e as construções que ela produz, eles nos habilitam a pensar também nos nossos tempos, a identificar esses elementos e, de alguma maneira, buscar meios, saídas desses labirintos, né? Saídas que não são pré-formatadas ou pré-estabelecidas, mas que vão depender de um engajamento político. A própria noção de política da Hannah Arendt já coloca
né, muitas questões das quais a gente vem sofrendo há alguns anos, né, principalmente a partir da eleição do Trump, que é a questão da mentira na política, né, na história das fake news, de todos esses aspectos, né, que a gente conhece bem, essa coisa de semear teorias da conspiração, de semear dúvidas, de colocar grupos como sendo inimigos, ou combate, né, de certos grupos como inimigos públicos, a ideia troncha de nacionalismo, né, ou seja, da pátria grande, e todos esses aspectos, a vinculação de um pensamento militarista à forma como você exerce o poder. Então, todos esses elementos, eles estão colocados, né? Por outro lado, a sociedade de consumo, né? O homem de massa, que ela também identifica como um fenômeno que foi capaz de produzir, né, essas experiências totalitárias e que reverbera no nosso tempo, né? Compreender o papel do sujeito enquanto produto de uma série de experiências que ainda estão se desenvolvendo e que colocam para nós o desafio de, estando na experiência, poder exercer uma reflexão acerca disso, né? O que estamos fazendo, a grande pergunta da obra A Condição Humana, né? O que estamos fazendo, para onde estamos indo, né? E tentar exercitar essa capacidade à luz de algumas teorias, mas sem se fixar a elas, ou seja, construir. A Arendt nunca deu fórmulas, ela não foi dogmática em sua obra e ela não estabeleceu soluções. Todas as obras da Arendt terminam de uma forma até, às vezes, até um pouco frustrante para quem lê a Hannah Arendt buscando soluções, porque não vai ter solução, né? Ela não vai estabelecer uma solução. Como é que a gente resolve esse problema? Não. Ela diagnostica, ela apresenta os elementos, ela fala como surgiu, por que surgiu, quais foram as situações históricas, quais são os desafios que estão colocados, qual é o problema que nós temos diante de nós, mas compete não aos intelectuais, ao exercício político construir as soluções. Então, não é um trabalho de intelectuais, mas o esforço intelectual nos habilita também a compreender certas estruturas, porque a gente só pode produzir soluções e julgamentos a partir do momento em que a gente consegue compreender certas coisas. E a obra da Arendt, ela se presta a compreender o século XX e os desenvolvimentos do século XX, os desdobramentos dos efeitos do século XX, principalmente após a queda do Muro de Berlim, né, na nossa vida contemporânea. Então, acredito que vem daí, quando as pessoas começam a ver fake news, ascensão do Trump, né, e de outros governos de vertente de extrema direita, né, que flertam com o fascismo e com esses elementos totalitários, é inevitável pensar na Arendt. O que a Hannah Arendt disse a respeito disso e como que a gente pode entender essas palavras hoje, né? Então, acredito que esteja aí um pouco essa ideia, né, de resgatar o pensamento arendtiano como uma chave de compreensão, né, das circunstâncias nas quais estamos agindo no mundo. O que são o negacionismo e a violência, né? São fugas. Porque, na medida em que Arendt tratou disso, na medida em que as circunstâncias elas se mostram muito difíceis, quer dizer, a Arendt foi uma estudiosa das revoluções, mas as revoluções elas criaram também um modo de organização, né, política, que é o Estado-nação, no qual é muito difícil sustentar e alimentar esse mesmo espírito revolucionário. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande de se lidar com a liberdade, exercê-la efetivamente e fazer dela algo dentro do corpo político, algo que tenha uma participação efetiva das pessoas, que é aquilo que ela defendeu a vida toda. Então, fazer isso numa circunstância em que a imagem tem tanta importância, e hoje isso potencializado, é muito difícil, quer dizer, nós facilmente caímos em reducionismos, em reduções. Então, o negacionismo nada mais é do que uma redução do próprio problema que se coloca para nós, né? Então, eu vou dizer que não existe, eu vou dizer que está errado, vou inventar uma coisa doida. Quer dizer, por que as teorias da conspiração e o próprio negacionismo têm tanto apelo?
porque eles reduzem, eles simplificam demais as circunstâncias, né? E elas se mostram tão complexas, e aí entra a filosofia, que é uma coisa que a Samantha riu, assim, mas ela se diz, eu não acho que ela é filósofa, não. Aí, porque a filosofia e essa referência tão importante para a Arendt, que é o Sócrates, é exatamente não ter resposta. A filosofia Sim. não dá resposta. Ela tem, enfim, formulações sistemáticas, mas a linha que a Hannah Arendt, na qual ela investe, na qual ela também dá os seus passos, é da certeza de que são questões constantes, que vão se refazendo, se recolocando. Então, um momento muito difícil, e a violência também é consequência disso, porque, né, tem aquele texto importante também, que é sobre a violência, que a Arendt entendia que o poder é um exercício mais de um direito nosso, de todos nós, do que algo que lança a mão da violência. São opostos. É uma definição muito clara, uma distinção muito clara e muito valiosa. E que ainda, né, muitos governos e até, enfim, os próprios cidadãos, no exercício dos seus direitos, eles também patinam nisso. E há toda uma discussão, né? A Arendt sempre foi uma crítica da sustentação da violência como um argumento político, porque não vai se desfacelar com, né, que o opositor sempre vai ter vai também poder usar a violência para desacreditar aquele que usa a violência para aparecer. Então, certo? São descaminhos, digamos assim, E de vale um a estado pena... de coisas complexo. Exato. E vale a pena também a gente ressaltar que o negacionismo não é um fenômeno da nossa época, exclusivamente da nossa época, né? Sim. Porque a época de Arendt estava cheia de negacionismo, de uma maneira ou de outra. Inclusive o negacionismo com relação às atrocidades cometidas pelo regime stalinista na União Soviética, né? Como determinados intelectuais não conseguiram lidar com isso de maneira crítica, Até né? hoje. Até hoje. Então, ai, meu Deus, até hoje. é perigosíssimo isso que nós estamos falando aqui, mas assim, não só a Arendt chama atenção a isso, o Isaac Bashevis Singer também, que tem também suas coletâneas de ensaios, ele chama atenção para o perigo que é o escritor ou o pensador, de repente, tomar um lado. Porque no momento que ele toma um lado, ele se torna irrelevante. E eu acho que a Arendt fala um pouco disso sobre o Brecht, né? Tipo, ela diz, aos poetas tudo é permitido. Mas veja só o que aconteceu com Brecht, quando ele cometeu o deslize de tipo, se deixar levar ideologicamente por um campo. E a criatividade dele acabou sofrendo, né? Ela fala mais ou menos nessas palavras, né? Então, o negacionismo com relação a posturas políticas, a próprio Holocausto, por exemplo, que se viveu isso no século XX, já durante o período da vida da Arendt, também estava lá. A experiência dela com a senhora Guiduz não é uma experiência de ter convivido com uma negacionista, mas ter convivido com alguém que, de certa maneira, acreditava assim, numa medicina meio que mambembe, né? Medicina popular, dieta o popular demais, que beira quase tipo algo que pode descambar nisso aí. Acho que é isso. Também, a segunda pergunta é, a Hannah Arendt, ela foi uma pessoa muito polêmica. E qual que vocês consideram a maior polêmica, assim, da vida dela? Eita, agora vamos lá, hein? Eichmann, total. Disparado. E ela tem uma coisa que é uma característica que a Samantha também gosta muito de destacar, que a Hannah Arendt era corajosa, né? Coragem é uma das palavras que definem melhor a Hannah Arendt. Não só na vida, né, a coragem que ela teve de sair sozinha com um documento falso de um campo de internação, né? Um campo de internamento, que não era um campo de concentração, mas era o caminho para Auschwitz, né? As mulheres que continuaram no campo, em Gurs, foram enviadas para Auschwitz e foram exterminadas. E a Hannah Arendt, ela conseguiu escapar
justamente porque ela, enfim, teve aquela coragem, todo mundo saía de duplinha, né? Teve uma brecha para sair, a Samantha conta essa história, teve uma brecha, né? As pessoas, as mulheres queriam aproveitar essa brecha, mas todo mundo saía junto. E ela disse, não, eu vou sozinha. Eu vou sozinha porque também não quero chamar atenção, né? Então, ali foi um gesto de profunda coragem, como também ela foi corajosa em fazer espionagem para o movimento sionista dentro da biblioteca, né, na Staatsbibliothek, né, aqui em Berlim. Ou seja, Sim. coragem é uma palavra que define muito bem a Hannah Arendt, e ela nunca se furtou em relação a nenhuma polêmica. Acredito eu, para mim, dentro do que eu conheço da obra dela, que Eichmann em Jerusalém foi a maior polêmica e foi a que cobrou dela o preço mais caro, porque custou, inclusive, amizades que para ela eram muito caras. Então, ela sofreu uma campanha de difamação terrível, algo que marcou muito a vida dela. A gente pode observar que a Arendt, até mais ou menos no início dos anos 60, ela estava até com uma aparência boa, ela estava bem, e depois do Eichmann em Jerusalém, ela começa a sofrer um desgaste. Claro, ela está envelhecendo, mas é um processo que vai culminar também depois com a perda do marido, então tem todo esse desgaste das cartas que ela recebia, das ofensas que ela recebia, das críticas constantes, né, dos amigos virando as costas para ela, principalmente o Kurt Blumenfeld, que era uma das pessoas que ela mais amava, né? Então, e da preocupação que ela tinha até de ter magoado essas pessoas, né? O tom que ela usa para descrever o Eichmann, que é assim, é um tom irônico, é sarcástico, e como aquilo soa ofensivo, né? A forma como ela fala, né? Como ela se expressa. Na primeira edição do Eichmann em Jerusalém, ela chama o Leo Beck, que é um rabino, líder sionista, de Führer dos judeus. Depois ela tirou, mas só para você ter uma ideia de como ela pegou pesado. E depois ela mesma teve que morder a própria língua e dizer assim, olha, tem coisas que realmente não devem ser ditas, né? Ela fala um pouco sobre isso na própria entrevista ao Gunter Gauss. Então, eu acredito que essa polêmica, não só pelo que ela produz até hoje, saiu essa semana semana passada, na Folha de São Paulo, no Estadão, né, a redescoberta das fitas, né? Essas fitas já existiam, já tinham sido discutidas. A própria Arendt teve acesso, porque foi publicada numa revista, se eu não me engano, não sei se foi no jornal, no New York Times, elas já tinham sido as transcrições de parte dessas fitas. Elas só não foram para o julgamento porque o Zassen, que tinha essas fitas, ele cobrou um preço na época que era altíssimo, e ele condicionou a oitiva das fitas para não serem usadas no julgamento. E o Gideon Roissa, que era o promotor, ele queria as fitas justamente para usar no julgamento. Então, assim, essas fitas já eram conhecidas, a Bettina Stagnet escreveu sobre elas, né? O Eichmann Before Jerusalem. Então, mas essa redescoberta... Faz 5 anos, né, Lu, do livro da Bettina? Não, mais, o Eichmann Before Jerusalem tem mais tempo, deve ter uns 10 anos. Então, assim... A edição americana de 14. De 14, mas Alemanha, eu acho que a edição... 11. É isso, a edição alemã é de 11, ou seja, 10 faz anos muito já tempo mesmo. Completando 11. Então, assim, a própria Arendt teve acesso. Então, existe uma grande discussão até hoje, né? Fizeram esse documentário, ainda não está disponível, né? Enfim, que eles mostram trechos. Isso é a novidade, né? Eles mostram trechos da fita, né? Você pode escutar os áudios pela primeira vez. Mas essas fitas sempre existiram, elas já eram de conhecimento, a própria Arendt teve acesso às transcrições, então, até hoje, né? Olha, descobrimos fitas sobre o Eichmann, tá vendo? A Hannah Arendt errou, né? Enfim, é uma situação que não se esgota. A polêmica do Eichmann, o próprio conceito banalidade do mal, e aí ela vai me desculpar, mas realmente ela quis ser mal interpretada, porque ela só cita a banalidade do mal 2 vezes, no subtítulo e depois lá no epílogo. O tom que ela escolheu realmente foi um tom que não cabia, né? E eu acho assim que, pensando no tom escolhido por Arendt, nessa ironia que passou da ironia para virar sarcasmo mesmo, assim,
no Eichmann em Jerusalém, eu acho que foi uma maneira também dela se proteger. Eu sei que ela não gostava de psicologia, de psicanálise, mas talvez tenha sido um mecanismo de defesa dela, né? Se proteger do impacto todo que deve ter sido aquilo. Eu acho que realmente, Lu, a polêmica do Eichmann foi a polêmica que mais custou a ela, porque Sim. é uma polêmica que ela se instaura em família, né? E nada pior do que você brigar em família, vamos dizer assim. O Philip Roth também, ele pagou um preço altíssimo durante muito tempo na carreira dele por ter escrito o Complexo de Portnoy. Inclusive, essas duas personagens, né, o Philip Roth e a Hannah Arendt, por toda a visão, né, crítica que eles tinham do próprio meio judaico, das próprias vivências judaicas e de como se inserir nessa história, eles, além de serem criticados, eles acabaram criando uma amizade entre si, né? E tem um artigo belíssimo na New York Review of Books, alguns meses atrás, justamente falando sobre isso, né, da amizade que eles desenvolveram. Mas é isso, a coragem de dizer o que é indigesto, que eu acho que todo mundo em determinado momento tem que passar por ela. É a característica principal da que você falou e a característica principal de quem quer pensar. Porque você tem que ter coragem de pensar, né? Tem que ter coragem de olhar o abismo olhar de volta para você, como diz a história. E aí, o que faz? Eu fico com a polêmica do Eichmann, mas também tem a questão do Little Rock, que é algo que tem sido muito explorado nos últimos anos e que a gente até gravou uma conversa com o Adriano Corrêa, Oportunidades Eletivas, em que ele coloca, né, como a Sim, polêmica ela mesmo que se resolve pela admissão da Arendt que, exato. nossa, eu realmente não sabia do que eu estava falando. Então você junta aí a coragem, o destempero algumas vezes, né, dela, como o sarcasmo do Eichmann de Jerusalém, mas também a humildade de dizer, olha, eu realmente não sabia do que se tratava, né? Eu devia ter ficado de fora. Dri, e aí, tua polêmica predileta aí da Arendt? Não, eu acho que essas dúvidas é do Ashman, porque essa palavra que vocês usaram, essa coragem, né? Eu me lembrei que o Agamben, ele fala desse livro, fala do Ashman de Jerusalém como um ato de coragem da Renata, né? Ele usa essa imagem, essa chama a Arendt de corajosa, né? E eu lembro, bom, tem até um filme, é bom a gente recomendar para quem se interessar, que é ótimo, que fala do todo, mostra muito bem todo o momento, esse momento difícil, que é o Hannah Arendt, da Margarete von Trotta, um filme de 2012, né? Se não me engano, 2012. 2012. que retrata bem tudo que aconteceu, e ela foi, assim, também as amizades, foi isso, ela sofreu demais, e ela foi perseguida, quer dizer, tentaram impedi-la, né, de continuar a trabalhar, de ter textos publicados, foi um negócio muito violento, muito, muito mesmo. Então, isso realmente abalou, mas ela não voltou atrás, e nas entrevistas ela dizia assim, bom, acontece esse tom, né, da ironia, e de falar, e eu lembro que ela faz menção, até a Samantha Hill também lembra, algo que ela tira do próprio Brecht. Então, a melhor maneira de tratar um facínora, né, é rindo dele, mostrando que ele é um ridículo, é um absurdo que ele propõe, ele está fora né, daquilo que se pode manter. Então, eu acho que ela levou isso, uma característica, ela dizer, isso eu não posso deixar de fazer, porque é o meu modo de escrever e lidar com a coisa. Então, sinto muito, né? Então, ela não tenta fazer diferente e nem muda, ela insiste na interpretação que ela faz. Gente, a conversa está muito boa, mas eu vou precisar encerrar por aqui. A gente já estourou um pouco o nosso tempo. Mas eu agradeço muito a participação de vocês. Foi uma delícia escutar vocês falando, aprender mais sobre a própria Hannah Arendt. Muito obrigada. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só tenho que te agradecer pelo convite, Natália, e agradecer novamente a Editora Contra Correntes pela confiança, né, que me foi depositada ao traduzir o livro da Samantha Rose Hill. Sugiro que vocês leiam o livro, né, para vocês também não participarem de polêmica como segue em tiroteia.
ficarem achando que existe novidade em algo, como a gente já mostrou aqui no nosso bate-papo, que foi dito há 10, 15 anos atrás. Então, são essas minhas palavras aqui no encerramento. Obrigada, Natália, obrigada Contra a Corrente, obrigada, Lu e Adriana, por terem aceito o convite aqui do Debates, com duas pessoas que eu gosto muitíssimo e que eu adoro conversar com elas, aprendo muito sobre a Arendt toda vez que a gente se encontra. É isso. Eu agradeço também, Natália, pelo convite, Juliana, né? Agradeço pela conversa maravilhosa que eu tive aqui com a Juliana e com a Adriana, né? Sempre a gente, né, tá em contato, a gente sempre está trocando ideias, mas toda oportunidade de conversa com a Adriana e com a Juliana realmente é uma oportunidade única de uma vivência, de uma experiência muito boa de troca de ideias. E é um encontro, definitivamente, né? Um encontro de almas mesmo, de pensamentos. Eu estou muito feliz por ter participado desse papo e por ter falado do livro que eu gosto muito, de uma pessoa que eu admiro e pela qual eu tenho um carinho enorme, que é a Samantha, traduzido por uma outra pessoa que também, né, eu admiro e tenho um carinho imenso, que é a Juliana, né, duas mulheres competentíssimas aí, trazendo para nós aqui em língua portuguesa, no Brasil, uma obra que, acredito eu, vai enriquecer aí bastante os debates sobre Hannah Arendt. Né? Então, obrigada mesmo à editora Contra a Corrente, obrigada, Natália, e obrigada, Juliana e Adriana, pela conversa. Eu também agradeço a editora por, né, por proporcionar o acesso a esse livro, essa história tão... Fazia falta uma biografia como essa, né, para os brasileiros, para terem acesso a essa história. Então, agradeço a editora aqui, representada pela Natália, a Juliana, querida, que fez esse trabalho, a Ludmila, querida, também, entendeu? Uma delícia, ótimo. Agradeço demais o convite. Adorei esse papo, adorei. Obrigada. É sempre muito bom estar com vocês.